Olá, meu nome é Luiz Dickmann, sou médico psiquiatra aqui em São Paulo e agora a gente vai falar sobre a aula que eu acho que é a mais importante do curso, que é, afinal, como é que eu interpreto um laudo da Genitec que está na minha mão? Bom, então para isso a gente tem que falar um pouquinho sobre como a gente interpreta dados gerais na história clínica. Então eu tenho que, vocês estão vendo nessa imagem, o diagnóstico, quais são os fatores de risco, tem associação ou não de remédios para esse paciente, ele está usando inibidor de bomba de prótese, ele está usando alguma medicação que eventualmente possa interferir no pH do estômago, na absorção de remédios, se ele é um paciente que fez cirurgia bariátrica ou não, ou seja, vamos imaginar, a gente tem a pista de Congonhas de um avião, e aí eu quero colocar um avião enorme para pousar na pista de Congonhas. É a mesma coisa de uma cirurgia bariátrica. Muitas vezes eu tiro grande parte da pista para aquela medicação ser absorvida, ou seja, ele já cai num pH diferente, numa taxa de absorção diferente, ou seja, tudo muda quando eu falo de um paciente bariátrico. Eu tenho que ver que técnica foi utilizada naquela cirurgia daquele paciente. Então, isso já vai mudando na hora de eu pensar em remédios. Vai ser solução, vai ser comprimido revestido. Lembrar que um comprimido revestido muitas vezes não vai ter a sua eficácia nesse paciente. Por quê? Porque ele não vai conseguir fazer a liberação no modo que ele foi pensado pela indústria quando desenvolveu aquele método. E se esse paciente usa outras drogas ou álcool? Bom, e aí? Como é que eu interpreto um laudo que está na minha frente? Essas legendas, esses números, o que eu faço com isso? Então vamos lá. Resposta reduzida, resposta favorável, metabolizador pobre, lento, etc. Vamos pegar os dois extremos. Daqui a pouco eu vou citar o caso de uma paciente minha para ficar um pouco mais fácil. Eu tenho um metabolizador pobre de 2D6. O que esse camarada tem? Esse camarada tem uma resposta muito ruim ao remédio, por exemplo. Vamos falar a paroxetina, que é metabolizada exclusivamente por 2D6, por quê? Ele não vai conseguir provavelmente retirar a paroxetina no tempo ideal do seu organismo. Ou seja, o nível sérico vai subir muito, aquele remédio vai dar muito efeito colateral e provavelmente qualquer efeito terapêutico vai ficar escondido por baixo de um monte de efeito colateral que aquele paciente está tendo. Agora vamos imaginar o contrário, um metabolizador ultra rápido. O metabolizador ultra rápido ele vai descartar toda aquela medicação, ou seja, eu posso dar comprimidos e mais comprimidos para o paciente e ele vai falar que parece água para ele. A gente está cansado de ouvir dentro da psiquiatria que eventualmente a gente usa algumas medicações e o paciente fala que não sentiu nada, nem efeito colateral. Então, quando o paciente não sente nem efeito adverso, alguma coisa errada provavelmente está acontecendo. Então, não necessariamente sentir algum efeito adverso é ruim. Agora, sentir efeitos adversos demais, isso provavelmente eu estou falando de metabolizador que está caminhando entre o intermediário e o lento. Então, eu vou provavelmente trocar. E nos outros quadros, que tem uma resposta favorável ou resposta reduzida? Para entender isso, nada melhor do que um laudo, que é esse que vocês estão vendo dessa minha paciente, que eu vou chamar de M. Essa minha paciente M, uma paciente nas suas 45 anos, o que acontecia com ela? Ela veio para tratamento com um quadro depressivo, junto com sintomas ansiosos, graves, já tratamento com 2 colegas psiquiatras anteriores, utilizando medicações em doses corretas, medicações de marcas boas e o diagnóstico dela estava correto. E ela veio para tratamento falando, olha, nada está funcionando, eu estou me sentindo muito mal e eu não sei mais o que está acontecendo. Então fizemos uma série de investigação. Primeira coisa que a gente avalia, será que a gente está tratando de fato um episódio depressivo unipolar? Será que é um transtorno bipolar tipo 2 que não foi diagnosticado? Não era o caso dessa paciente. Será que os remédios foram utilizados em subdose? Não, não era o caso dessa paciente. Será que o remédio era ruim? Não, não era o caso dessa paciente. Ou seja, começa a falar o que acontece para essa paciente não responder esse remédio. Comigo ela fez vários trials. Então, enquanto vocês olham aí, vamos avaliando aqui os remédios que ela já tinha utilizado. Ela já tinha utilizado esse Talopram até a dose de 30 mg por dia, que já é uma dose off-label. Ela já tinha utilizado paroxetina até 50 mg por dia. Ela tinha utilizado venlafaxina na sua dose de até 150 mg por dia. Ela tinha utilizado Zoloft, sertralina até 200 mg por dia e nenhum desses remédios tinha feito um efeito legal para ela. Ou seja, ela estava com muitos efeitos colaterais e pouco resposta terapêutica para aquele quadro. Então, é nessa situação em que esse exame foi pedido. Por que eu pedi esse exame para essa paciente? Porque ela tinha usado vários remédios
alguns de categoria inclusive diferentes, em doses adequadas, sem resposta nenhuma. Quando a gente fez a avaliação da Genentech, o que a gente descobriu para essa paciente? Várias informações importantes. Primeiro, o escitalopram que ela estava utilizando, 30 mg por dia, olha que curioso, ela tinha exatamente 3 legendas aqui no escitalopram, 5, 7 e 8. Vamos olhar lá, vamos dar um zoom no 5, 7 e 8 para a gente entender. 5. Nível sérico do fármaco de seu metabólito ativo pode estar reduzido. Ou seja, ela tem o azar de que o tanto que ela toma, provavelmente o nível sérico não vai ser exatamente igual ao nível sérico que ela está tomando. 7. Genótipo associado a uma resposta reduzida ao fármaco. Olha só, então, a legenda 5 quer dizer que o remédio vai estar no nível sérico diminuído. O 7, que é a resposta reduzida ao fármaco, ou seja, ela absorve menos do remédio, o pouco que ela absorve tem menos resultado, ou seja, tem uma resposta reduzida e ela adicionalmente ainda tem a legenda 8, que é genótipo associado a aumento de risco de efeitos adversos relacionados ao fármaco. Olha o triplo azar dessa paciente. O tanto que ela toma, absorve menos, o que absorve dá menos efeito terapêutico e o que absorve dá mais efeito colateral. Por quê? Por causa dessas 3 genes alterados que ela tinha. E se eu for olhar a paroxetina, qual era o problema da paroxetina? 7 e 8, ou seja, menos resposta e mais risco de efeito adverso. Eu quero entender o porquê que essa paciente M tem essas 2 legendas. Então vamos vir aqui, olha, para os genes avaliados, tanto fenótipo quanto genótipo que a gente está avaliando. Olha só, que interessante. O CYP2C19 é um metabolizador rápido. Isso faz com que, por exemplo, o escitalopram fique num nível sérico menor, porque ele está excretando mais rápido aquele sal. Ou seja, o remédio não está sendo bem absorvido porque ela não está chegando no nível que eu deveria. Apesar dela estar numa dose alta de 30 mg, o nível sérico dela não era correspondente a esses 30 mg. E vamos olhar os genes de resposta e toxicidade. Olha só que interessante. O FKBP5, resposta reduzida. HTR2A, risco de efeitos adversos aumentados. Ou seja, o transportador de serotonina dela não funciona bem. E olha só o que está na bula azul dela. Agomelatina, bupropiona, desipramina, trazodona, viladodona, vortioxetina. Aí você fala, Luiz, mas a vortioxetina, ela mexe na bomba de serotonina. Sim, mas até 10 mg, ela só bloqueia 65% da bomba de recaptação de serotonina, ou seja, ela só vai mexer muito fortemente na bomba em doses de 20 mg, 15 mg. Então, em doses baixas, ela vai funcionar bem. A desvenlafaxina, apesar de ser um metabólito da venlafaxina, ela é muito mais noradrenérgica do que serotonética do que a venlafaxina, ou seja, não vai mexer tanto na bomba que ela tem defeito, que é a de serotonina. A bupropiona é uma medicação dopaminética e noradrenérgica, não mexe em absolutamente nada da serotonina. A agomelatina é uma medicação melatoninérgica, que age em receptores M1 e M2, também não vai mexer diretamente no transportador de serotonina. Mais um aqui, trazodona. A trazodona é um multimodal também, que ela só vai mexer em transportador de serotonina acima de 150 a 160 mg por dia. Ou seja, todos esses remédios aqui poderiam ser usados sem atuar naquele lugar que essa paciente tinha defeito. Olha só que interessante. Qual foi a escolha para essa paciente específico? A desvenlafaxina pelo seu perfil noradrenérgico. Não ia cair bem para uma paciente que é ansiosa uma medicação como a bupropiona em monoterapia. Por isso foi escolhida a desvenlafaxina. Que doses? As doses todas altas, porque era um quadro grave, ou seja, a gente sabe que a desvenlafaxina, para funcionar, muitas vezes ela precisa de dose, 150, 200 mg. E é a dose que essa paciente M hoje toma, 200 mg, com uma resposta muito satisfatória. Por quê? Porque não está atuando na bomba, no transportador de serotonina. Então, ter esse recurso a mais na vida do paciente, o que fez essa paciente ficar tão feliz? Ela tem muito menos efeito colateral hoje em dia, e ela tem uma resposta terapêutica, que é o mais importante. Porque o efeito colateral, quando o remédio está funcionando, você até suporta. Porém, efeito colateral com remédio sem funcionar, ninguém aguenta. E isso vai fazer que o paciente não consiga manter uma adesão ao tratamento. E no final das contas, a adesão ao tratamento é o que vai fazer o paciente melhorar e a gente conseguir chegar na remissão.
Então, com este caso, eu queria explicar para vocês na prática o que eu fiz. Fiquei com remédios da tabela azul. Agora, qual desses da tabela azul? Aí é a prática clínica de vocês que vai dizer. É o que eu falei. Cada remédio tem sua vantagem e desvantagem. Será que esses outros azuis funcionariam? Provavelmente teriam uma boa resposta. Por que eu escolhi este? Por causa da gravidade do quadro, que eu sabia que eu ia utilizar doses altas da medicação. E eu não queria que utilizasse o transportador de serotonina. Então, com isso, essa parte clínica, eu acho que faz mais sentido agora quando vocês pegarem o laudo na mão e falar o que eu faço com esse meu paciente. Espero que tenha sido útil para vocês. Obrigado, gente.